Saúde, igreja, com a paz do Senhor, amém? Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Juízes. Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11, no versículo 1 mesmo. Os irmãos acharam? Beleza. Juízes, capítulo 11, que diz: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combatamos contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Essa mensagem, essa passagem, ela está falando sobre Jefté. Aqui a gente já leu quem era Jefté. Jefté, ele era de Gileade, só que ele era filho de uma prostituta. E por causa disso, por ser filho de outra mulher, e de não ser uma mulher, esposa de Gileade, mas por ser filho de uma prostituta, de somente um caso, de um momento, Jefté, ele teve que sofrer muita coisa durante a vida dele. Jefté teve que sofrer discriminação pela parte dos irmãos. Jefté, ele sofreu perseguição pela parte dos irmãos. Mas em nenhum momento Jefté, ele se levantou contra seus irmãos. A Bíblia vai dizer que os irmãos de Jefté vão expulsar Jefté quando já estão grandes. E Jefté, ele vai fugir da presença de seus irmãos. A palavra diz isso. Existem momentos que a gente tem que saber quando a gente tem que recuar. Porque nem tudo é pra gente estar fazendo, nem tudo é pra gente estar colocando na nossa mão. Porque Jefté naquele momento sabia que aquele momento era o momento de fugir, de recuar. Mesmo que ele não entendesse o porquê dele ter que recuar, ter que fugir, mas ele tinha que recuar. E quantas vezes na passagem na Bíblia, em várias passagens, a gente vai ver pessoas que tiveram que por um momento recuar, mas depois desse recuo que essas pessoas deram, essas pessoas avançaram ainda mais. Por certo momento, Davi, ele teve que recuar, fugir de Saul. Só que depois desse tempo de fuga, depois desse tempo de perseguição, Davi, ele voltou mais forte. Davi, ele conseguiu reunir homens para estar ajudando ele. E foram esses homens que no futuro deram muitas vitórias a ele debaixo das mãos do Senhor. Então, quando tiver alguma situação acontecendo na nossa vida, adversa, que a gente não estiver entendendo, como aconteceu com Jefté, não vamos questionar, vai ser apenas um momento de crescimento para a nossa vida. Vai ser apenas um momento que o Senhor vai reservar para que a gente venha reunir forças, para que pessoas venham estar ao nosso lado, para que a gente tenha a capacidade, a noção de saber que, mesmo passando por tantas situações como essa, como Jefté passou, ter que fugir de seus próprios irmãos, o Senhor deu livramento a Jefté. Porque os irmãos de Jefté poderiam ter matado Jefté, os irmãos de Jefté poderiam ter feito mil coisas contra Jefté, só que eles somente expulsaram Jefté. E mais pra frente, Deus, ele vai fazer justiça na vida de Jefté. Qual é a justiça que Deus vai fazer? O povo vai estar precisando de ajuda, porque pela desobediência do povo, Deus sempre enviava alguém para estar pelejando contra o povo. E Jefté, ele vai dessa vez ser chamado. Aqueles que expulsaram Jefté, aqueles que não queriam Jefté, ele vai lembrar e ele vai dizer: vocês me expulsaram e agora vocês estão querendo a minha ajuda? Mas Jefté, em nenhum momento, ele vai falar que não vai ajudar. Jefté não vai fazer birra. Jefté somente vai falar: se eu vencer essa batalha, eu serei chefe sobre vocês. E Jefté, ele vai vencer essa batalha. Jefté, ele vai ser usado pela mão do Senhor e vai dar livramento ao povo de Israel. Só que
antes da batalha, Jefté ele vai prometer, vai fazer uma promessa, vai fazer um voto, e desse voto ele se arrepende a vida toda dele, porque, só um minuto, Juízes ainda, 11, porque em Juízes vai dizer que ele vai prometer a primeira pessoa que ia passar pela frente dele. O que acontece? Jefté, ele faz um voto, ele diz: se com efeito, Senhor, me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. E quem que vai aparecer na frente de Jefté? Quando Jefté ele volta, as filhas de Israel começaram a sair por 4 anos. As filhas de Jefté, elas foram, a filha de Jefté, quer dizer, ela foi ao encontro de Jefté depois da vitória, e ela foi dançando, ela foi alegre, só que ela não sabia daquilo que Jefté tinha feito, o voto. E Jefté ele fez um voto que ele se arrependeu muito. Jefté ele falou que a primeira pessoa que saísse ao encontro dele, ele ofereceria um holocausto ao Senhor. E infelizmente ele teve que cumprir esse voto. Mas por que Abraão não precisou fazer, mas Jefté precisou fazer? A gente não vai ver Abraão falando: Senhor, se acontecer isso, eu vou te dar meu filho em holocausto. Não, Abraão não falou isso. Só que Jefté não, Jefté ele colocou em risco qualquer coisa que aparecesse à frente dele, animal, pessoa. E isso que é o perigoso. Jefté não se preocupou com ninguém. Jefté não se preocupou com vidas de outras pessoas. Ele se preocupou com a dele. E quando na verdade aconteceu com a filha dele, que Jefté foi se preocupar. E eu creio que isso foi falta de consciência, porque assim como ele lamentou a morte da filha dele, outra pessoa poderia ter lamentado a morte de uma filha, de um filho. Então, mesmo que Deus nos dê a vitória, a gente tem que saber aquilo que a gente está falando com o Senhor. A gente tem que saber aquilo que a gente está orando ao Senhor. A pastora até falou disso ontem em casa, que ela estava fazendo um pedido ao Senhor, e ela percebeu que ela estava fazendo um pedido de uma forma errada. E a gente tem que ter essa sabedoria de saber o que vamos falar com o Senhor, saber o que nós vamos pedir para o Senhor e saber também o voto que a gente vai fazer com o Senhor. Porque para fazer um voto e não cumprir é melhor que nem tivesse votado. Isso diz a palavra do Senhor. Então, quando a gente fizer um voto, vamos ter noção do que a gente está falando. Vamos ter noção daquilo que a gente está prometendo ao Senhor, para que mais para frente a gente não faça como Jefté, que teve que lamentar a morte de uma filha. Para que mais para frente a gente não tenha que lamentar de algo que a gente teve que sacrificar, algo que a gente teve que abrir mão por causa de uma promessa mal feita, de um voto mal feito. Porque o Senhor não cobrou nada de Jefté, o Senhor não pediu nada de Jefté, mas Jefté quis oferecer ao Senhor algo, só que ele depois se arrependeu. Então vamos ver o que a gente está oferecendo para o Senhor, vamos ver aquilo que a gente está colocando como prioridade nas nossas vidas, e vamos ver também aquilo que a gente está falando para o Senhor, porque a gente nem imagina o peso das nossas palavras, porque aquilo que a gente pedir, crendo, o Senhor vai nos dar. Se a gente pedir uma coisa boa, Deus vai dar uma coisa boa, a gente vai se alegrar. Só que se Deus der uma coisa ruim, a gente vai receber algo ruim. Só que a gente vai querer reclamar com Deus daquilo que nós mesmos pedimos ao Senhor. Então vamos ter essa sabedoria, essa consciência, e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Verdadeiramente, cuidado com o voto. Aquilo que você pede ao Senhor. Aleluia. Hoje eu me encontro também muito feliz, né? Eu sinto assim que hoje o culto, esse culto de consagração está sendo voltado aos jovens, né? Está conosco esses músicos são de que igreja? Da congregação pentecostal, né? Vieram nos visitar hoje. Também veio os músicos do Ministério Fé nos visitar hoje, atendendo um pedido, né? Na quarta-feira eu estive lá e eu convidei que eles viessem até esse lugar, consagrar a vida deles para conosco, né? E nos alegrarmos no Senhor. E hoje também vai estar ministrando a palavra uma jovem, a minha filha. Olha lá que gracinha, estudou
mudou a beça, que coisa linda. Louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. O culto tal não está voltado para os jovens hoje. Louva a Deus por isso. E desde já eu quero estar te convidando de música do Ministério Fé, com a sua oportunidade. Se quiser chamar a Gabi para estar louvando junto com vocês, fiquem à vontade, em nome de Jesus.